E eu vou ministrar essa terceira etapa, que estou chamando aqui de módulo 3, que é tratar dos equipamentos e associar esses equipamentos ao que vocês aprenderam nos dois módulos anteriores. Principalmente, isso aqui está ligado ao módulo ministrado pelo professor Weber, que tem a ver com projetos de terraplenagem. Toda a fundamentação de conhecimento a respeito dos materiais e a respeito da geometria da via, no que diz respeito à movimentação dos materiais de corte para aterro, principalmente, e de jazida para os aterros, ela vai ocorrer se fazendo uso de equipamentos de construção pesada, que são esses que nós vamos tratar aqui. Na apresentação que nós fizemos e foi encaminhado para vocês, nós tratamos de todas as etapas que existem da terraplenagem, e agora o que nós vamos fazer é ver como é que essas etapas, que equipamentos vão estar associados a essas etapas. Nós já fizemos essa interação também no vídeo que foi encaminhado para vocês. Aqui, esse módulo eu estou considerando como módulo, essa terceira etapa eu estou considerando como módulo 3, mas aqui tem uma apresentação como módulo 5, mas não se preocupe que esse módulo 5 porque é parte de um material de um curso que eu ministrei nessa empresa aí de internet. Mas, basicamente, o que vai ser colocado aqui está como módulo 5, mas nós estamos tratando do módulo 3, que seria a terceira etapa do curso. Eu estou aqui assim, pensando como linkar, porque nós não tivemos o primeiro contato na primeira aula, mas para quem assistiu o vídeo, vai ter oportunidade de entender o que está sendo dito aqui. Se não, recomendo fortemente que ele seja assistido. Aqui nós temos equipamentos como, por exemplo, a escavadeira, que é um equipamento que é utilizado para a escavação dos materiais e carga das unidades de transporte. Unidade de transporte aqui, entendamos que sejam os caminhões. Nós vamos mostrar que também tem outras unidades de transportes também. Para a utilização desse equipamento, como uma escavadeira, nós precisamos primeiro conhecer as características de materiais, como, por exemplo, nós sabemos que materiais, no que diz respeito à escavação, eles têm 3 categorias. Material de primeira categoria, de segunda categoria e material de terceira categoria. Provavelmente o professor Weber tenha falado sobre isso também, tenha comentado a respeito disso. O material de primeira categoria é aquele material que tem uma certa facilidade para você escavar. Em geral, são solos, como esses aí que nós estamos vendo na imagem. O material de segunda categoria já é um material que tem rocha degradada, é um material que você escarificando, eu vou falar depois sobre escarificadores, você consegue romper aquele material e, a partir daí, começar a trabalhar com mais facilidade. Já o material de terceira categoria é um material de maior resistência, que é a rocha. E, obviamente, essa rocha, se ela estiver in natura, ela precisa, para que você construa naquele segmento e se depare com trecho em rocha, nós vamos ter que aplicar explosivos para que ela seja detonada e extraída do local para a continuação da execução da rodovia. Essa utilização em qualquer um desses materiais que estão sendo utilizados, vão ser necessário o uso de equipamentos. Eu vou dar um exemplo aqui da questão dos cortes. Nos cortes, se esse corte for de material natural, que ele tenha uma facilidade de seja de primeira categoria, mais especificamente, ele vai poder ser trabalhado pela escavadeira. A escavadeira vai poder escavar e carregar a unidade de transporte, no caso, o caminhão. A vantagem da escavadeira em relação a se usar uma pá carregadeira é o fato de que ela pode, através dessa concha, já fazer a escavação direta no solo e carregar o caminhão.
Ao passo que, e vocês observam que a configuração aqui da concha, ela é diferente da configuração da concha da escavadeira, é diferente da concha da pá carregadeira. E quando se aplica, quando se usa a pá carregadeira, em geral, é preciso que se tenha também um trator, como esse aqui apresentado ao fundo da imagem. Esse trator, ele vai fazer com que o material, vai soltar o material, e aí sim a escavadeira entra em ação. Quer dizer que se nós formos olharmos em termos de produção e de custo, eu vou ter um equipamento a mais aqui, porque eu vou ter o caminhão que vai ser carregado, tem uma pá carregadeira para carregar o caminhão, e vou ter um outro equipamento aqui também que tem um custo, não é barato, para fazer a escavação do material. Então, nós eliminaríamos, no caso aqui, o trator de esteira se usássemos, para essas condições de solo, de material aqui, usássemos a escavadeira. Então, é disso que nós vamos tratar ao longo dessa disciplina. E quando vocês assistirem a aula, ou se já tiverem assistido, vai ficando mais fácil, para que a gente possa ir assimilando esse conhecimento. Então, o conhecimento dos materiais, o conhecimento de onde esses materiais se encontram, o conhecimento a respeito de como eles podem ser trabalhados, o conhecimento das características geotécnicas desses materiais, das suas resistências, e de informações como aquelas que vocês aprenderam na mecânica dos solos, eles vão ser essenciais aqui para que nós exerçamos o processo de terraplenagem. Terraplenagem nós poderíamos definir como o ciclo de operações para escavar, carregar, transportar, descarregar, espalhar, umedecer e compactar. E nós vamos ver que nessas operações nós temos o envolvimento de vários materiais. Eu vou fazer aqui um paralelo, como fiz na apresentação anterior. Todas essas etapas nós realizamos no laboratório. Quando vocês estiveram lá no laboratório de mecânica dos solos, pegaram um material, um solo, colocaram numa bandeja e começaram a destorroar aquele material para que ele pudesse se homogeneizar, perdesse aqueles torrões e ficasse homogeneizado. Depois vocês pegaram um recipiente com água e colocaram naquele solo e continuaram a misturar aquele material para que ele atingisse uma determinada umidade. É claro que no ensaio de compactação vocês usaram umidades mais baixas do que a umidade ótima, depois umidades acima da umidade ótima para que pudessem traçar aquela curva de compactação. E aí depois, com esse material todo misturado, todo homogeneizado e com as quantidades de água que vocês tinham interesse, vocês fizeram uma compactação, colocaram as camadas, usaram uma energia, um soquete, uma determinada energia, e... Apenas que eu estou em aula agora. Desculpa. E fizeram uma compactação na energia que interessava. Por exemplo, a energia, você tem uma energia normal, você tem uma energia intermediária e tem uma energia modificada. E a partir daí, vocês tinham conhecimento do que aquele material, né, quais as características dele em termos de comportamento de resistência naquela energia. Você sabia uma umidade ótima e um peso específico aparente seco máximo, ou densidade, como vulgarmente a gente termina chamando aí, erroneamente chamando. Então, quando eu vou usar os equipamentos para pegar esses materiais e levar do corte para um aterro, o que eu vou fazer? Eu vou repetir no campo esse processo que foi realizado em laboratório. Só que no campo eu não vou ter condição de pegar aquele material e homogeneizar, como a gente faz no laboratório, mas sim eu vou ter que lançar mão de equipamentos para que ele escave o material, carregue até o aterro, porque no aterro ele vai ser depositado em leiras, porque os caminhões eles transportam, basculam o material quando levanta a sua caçamba,
e eles vão ficando os montes de materiais. Aqueles montes de materiais que são distribuídos num segmento, num determinado segmento, que vão corresponder provavelmente à massa ou o volume que vai corresponder àquela camada a ser construída naquela seção ou naquele segmento, ele vai precisar passar por um processo de mistura, como nós realizamos no laboratório. E essa mistura vai ser feita através daquele mesmo processo, ou uma repetição similar, mas diferente, porque não é mais a mão humana, mas sim os equipamentos que vão ser utilizados. Cada equipamento desse vai fazer aquele papel, substituir o que nós fizemos no laboratório, e numa escala muito maior. Então, quando nós depositamos o material, essa homogeneização ou mistura ela vai ser feita através de uma moto-niveladora, que é esse equipamento que está aqui no centro e mais para frente. Essa moto-niveladora, com essa lâmina aqui embaixo, um pouco curvada, ela vai tombando aquelas leiras que foram colocadas para o centro do trecho e, em passadas, ele vem tombando esse material. Isso aí é um processo de mistura. E espalha também esse material com essa lâmina e uma grade de disco, se aquela grade de arado puxada por um trator, vem aerando e revolvendo também aquele material naquele trecho. Consequentemente, logo em seguida, você passa um caminhão-pipa para colocar a quantidade de água naquela seção que corresponderia à quantidade de água em peso daquela massa que se encontra ali, conforme vocês aprenderam lá na mecânica dos solos. E com isso, essa mistura, essa passada de água, isso está correspondendo àquilo que foi feito em laboratório, porque eu não tenho mais um recipiente de vidro para colocar aquela quantidade já medida ali em mililitros, mas eu tenho o caminhão-pipa passando, que eu tenho condição de saber a quantidade de água que está sendo distribuída através do seu distribuidor de água, que é uma barra que fica atrás desse caminhão. E aí eu preciso saber a quantidade de água por metro quadrado que é depositada ali para que eu possa associar a massa total que se encontra naquele trecho. O gráfico lá que você tem de compactação, ele vai corresponder a uma porcentagem de umidade, que é a ótima que você vai usar, que ela é uma relação à massa que você está compactando. Então, ela é 10% daquela massa que você está compactando. Então, isso é importante que se tenha esse conhecimento. Por isso, eu preciso conhecer os solos, preciso conhecer o projeto, preciso conhecer as características também dos materiais das jazidas, dos cortes, para poder saber como é que ele vai ser trabalhado. E, consequentemente, cada parte da obra ela vai ter uma característica. Por exemplo, se o material é primeira categoria, eu vou usar um determinado tipo de equipamento. Se é de segunda categoria, eu vou usar um outro tipo de equipamento. De terceira, também diferente tipo de equipamento. Então, a escolha desses equipamentos vão estar associadas também a características da atividade que você vai desenvolver. Então, não é pegar um equipamento sem ter um conhecimento da sua utilização. Por isso que nós vamos falar aqui nessas características dos equipamentos, que eles são muito importantes, porque eu preciso conhecer os materiais que estou trabalhando, mas para trabalhá-los adequadamente, eu preciso conhecer os equipamentos, suas características e suas funções, para que você possa tirar o maior proveito disso. Por quê? Eu preciso saber disso. Porque eu preciso conhecer os materiais, os equipamentos, para posteriormente poder equacionar a produção. Saber como é que esses ciclos de operação, por exemplo, terraplenagem, o que é? É um ciclo. E esse ciclo eu tenho escavo, carrego, transporto, descarrego, espalho, e umedeço e compacto. Então, todos esses passos eles vão ser controlados. Eu preciso conhecer para poder quantificar esse serviço e poder saber o que está sendo produzido e depois quantificar isso. Porque nós vamos ter adiante condição de chegar e ter os custos unitários desse serviço. Porque cada serviço ele tem um correspondente de unidade. Por exemplo, se eu vou fazer... Isso eu vou mostrar mais adiante. Estou adiantando aqui, mas, por exemplo,
Se eu vou fazer um desmatamento aí, eu preciso ver se o diâmetro da árvore ela é menor do que 15 centímetros, eu tenho um procedimento. Se o diâmetro da árvore é maior do que 30 centímetros, eu vou ter outro procedimento. Então, por exemplo, no caso, se o diâmetro é maior, eu vou ter que arrancar aquelas árvores ali e a unidade é que é a representativa dessa operação. Então, eu vou saber quantas unidades foram arrancadas na hora. No outro caso, eu vou trabalhar eu posso, como as árvores são os arbustos, que têm diâmetros menores, eu posso, com um equipamento, arrancar aquele material, tirar aquele material naquela seção, desmatar, pelo menos naquela seção que corresponde ao contorno da rodovia, que são os offset lá que eu tenho, no crista de aterro, crista de corte e pé de aterro, que dá um contorno aonde a obra está sendo construída. Então, isso é importante que nós tenhamos conhecimento disso. Eu vou mostrar depois, não hoje, mas quando nós formos tratar de produção e quantificar essa produção para depois achar os custos total ou unitário dessa produção, custo horário e depois unitário dessa produção, nós vamos precisar conhecer todos os serviços que existem em terraplenagem e conhecer os serviços que existem em pavimentação. Pavimentação eu vou comentar sobre, mostro isso, mas é assunto que vocês vão ter na disciplina de Estradas 2, aí, né, de PC, Projeto de Construção da Superestrutura Viária. PCSV, né? PC, Projeto de Construção, PCSV, da Superestrutura Viária. Aí vocês vão saber construir as demais camadas. Aqui nós vamos tratar, apesar de eu mostrar equipamentos que também vão ser usados em pavimentação, mas aqui nós vamos tratar da parte chamada infraestrutura. Porque a infraestrutura, por exemplo, quando eu pegar e desmontar todos os cortes e fizer os aterros, que vocês já fizeram isso, você tem que são os grades lá que foram lançados com as concordâncias das curvas verticais, eu vou ter a camada final de terraplenagem. E acima da camada final de terraplenagem, eu construo o meu pavimento. E esse pavimento ele vai ser composto por, de uma maneira geral, pode ser mais ou menos camadas, podem ser essas, ou o menor número de camadas. Eu vou ter a camada final de terraplenagem, ou subleito, vou ter uma camada de reforço, se precisar, se o subleito tiver uma resistência baixa, vou ter uma camada de subbase, vou ter uma camada superior de base e acima dela eu vou ter um revestimento. Esse revestimento pode ser de cimento asfáltico ou de cimento Portland, chamado pavimento rígido. Um é o pavimento flexível e o outro é o pavimento rígido. E o estudo do uso dos materiais, da mistura deles, da parte construtiva, isso é assunto dessa disciplina de superestrutura. Mas, quando nós falarmos em equipamentos, mesmo para superestrutura, o que vai ser colocado aqui vale para a superestrutura, para a construção das camadas de pavimento, vale para qualquer movimentação de materiais que você venha fazer. Por exemplo, eu quero construir uma barragem, a movimentação que nós estamos colocando aqui é a que vai ser utilizada. Obviamente que os fluxos operacionais que são diferentes, mas em termos de uso de equipamentos, isso aqui vai se aplicar também para qualquer uma dessas finalidades. Seja para a construção de um conjunto habitacional, eu tenho que movimentar os materiais em função de uma topografia um pouco acidentada para regularizar isso. Nós vamos usar também equipamentos como esses que estão sendo apresentados aqui. Barragens, ferrovias, tudo isso, esses equipamentos entrariam nesse processo de construção. O que nós precisamos entender aqui é que cada etapa dessa tem serviços, e cada serviço desse, obviamente, vai exigir um conjunto às vezes, associado desses equipamentos para a realização daquelas atividades. Observem o seguinte, se nós partirmos daquele conceito que eu falei de terraplenagem, que é escavar, carregar, transportar, descarregar,
umedecer, espalhar, umedecer e compactar, eu não... no laboratório nós conseguimos fazer, só uma pessoa faz isso. No campo, um equipamento só não vai fazer. Porque, observem, quando eu me referi aqui a uma escavadeira, essa que se encontra do lado esquerdo, que ela vai escavar o material para carregar o caminhão, aí já são duas operações distintas, escavar e carregar, que é feita pela escavadeira, mas o transporte vai ser feito pelo caminhão. Quando esse caminhão chega no seu destino e deposita as leiras, o que vai ocorrer? Eu vou precisar de uma moto niveladora para fazer o espalhamento e tombar aquele material. Então já entra outro equipamento. Eu vou precisar para também essa homogeneização, aquela grade de disco que eu falei, que fica indo e voltando, puxada por um trator. E depois eu preciso também de um carro-pipa, derramando água lá, para chegar naquela umidade ótima e eu poder atingir aquela piso específica aparente seco máximo, corresponderia àquela umidade ótima. Porque depois de construída aquela camada, vem lá o funil, o ensaio de funil que vocês fizeram, para ver se aquele peso específico ali de laboratório, aquele ensaio que está sendo feito ali no campo, qual é a relação dele, o grau de compactação dele, ou seja, qual a relação dele em relação ao dado que eu tive de laboratório no ensaio de compactação. Então, todas essas associações, agora nós vamos pedir emprestado aqui a essas disciplinas e a esses conhecimentos para juntar todos eles nesse processo de construção e obtenção dessas informações, tanto de equipamento, de materiais, de produção e de custos, para que nós tenhamos esses custos finais. Então, isso aqui para a gente fazer esse introito aqui e dar continuidade no que diz respeito à finalidade ou característica de cada um desses equipamentos. Então, vamos passar o primeiro equipamento. Aqui nós vamos chamar de unidade de tração, ou seja, são os tratores de esteira. Podemos dizer que o trator de esteira é uma unidade autônoma, né, que executa tração ou empurra. Ou seja, porque um trator, a gente vai ver, esse executa tração ou empurra, porque nós vamos ver mais adiante que o trator também serve para empurrar um outro equipamento chamado scraper. E lá ele tem uma função de pusher. Pusher que é empurrar, vem do inglês, né, o push, pull, né? Push, empurrar, pull, abrir lá, né? Você empurra para entrar a porta e puxa para abrir. Então, isso aí são informações interessantes, importantes, né? E no caso aí, esses equipamentos, eles servem também para empurrar esses outros. Ou também para fazer pequenos, como eu citei no início, e se eu tiver uma pá carregadeira, eu vou precisar desmontar aquele material que está ali, para que ele fique numa determinada área e seja carregado com a pá carregadeira. Então, ele é uma unidade de trabalho para pequenas distâncias, e nós vamos ver que distância é essa mais adiante. Agora, vamos falar das características, por exemplo, dessa unidade de tração chamada trator de esteiras. Observem que ele é chamado de trator de esteiras, por quê? Porque ele tem esse lagarto aqui, essas lâminas, né? E tem todo esse sistema aqui de roldanas para fazer esse funcionamento. O que ele difere, no caso aí de um trator convencional, é porque os pneus não estão aqui. Mas eu teria, nessa mesma configuração, em vez de lâminas, eu poderia ter pneus, e nós vamos falar sobre isso também. Mas vamos às características desse trator. Ele oferece melhor aderência e flutuação. O que significa isso? Porque no terreno, ele tem condição, como há uma acomodação dessas correntes, dessas lâminas, aí, dessas lagartas no terreno, ele tem uma maior acomodação. E se vocês observarem, a área que essa estrutura de rolamento dele é bem maior do que a área dos pneus. O que quer dizer? Que se eu pegasse uma estrutura dessa e colocar sobre pneus, eu vou ter muito mais pressão no terreno.
Já esse caso aqui, se eu pegar essa mesma massa, né, e colocar em cima dessas esteiras, como é o caso aí da imagem, eu vou ter uma área de contato muito maior. Consequentemente, eu tenho uma menor pressão no terreno. E aí, essa flutuação é porque a movimentação desse equipamento se torna, em determinados terrenos, mais fácil do que o outro trator. Então, ele apresenta o melhor desempenho sobre terrenos de baixa capacidade de suporte, porque ele tem uma área de contato muito maior do que a de pneus, porque se tiver uma área, como pneus, você tem uma área mais concentrada, tem uma tendência de, dependendo das características de resistência ali daquela superfície, desse equipamento, ele via impedimentos à sua movimentação. Eles também são ideais para trabalhos pesados em locais com topografia bastante acidentada. Por quê? Porque ele vai ter uma acomodação melhor do que um trator de pneus. Agora, ele tem uma desvantagem nesse sentido, porque ele tem uma baixa velocidade, né, de deslocamento, que vai implicar em menor produção. Enquanto o outro pode desenvolver velocidades mais altas, esse aqui não, ele tem uma restrição, porque as velocidades que ele pode operar são bastante inferiores. Não é a capacidade do trator, mas sim a questão da mobilidade dele, porque essas esteiras elas vão terminar limitando essa velocidade. No caso aqui, ainda, para a mesma, que não deixa de ser uma unidade de tração, agora sobre pneus, né? Seriam os tratores de pneus. O que elas servem? Essa unidade de tração ela é uma máquina básica. Se você vestir uma outra carroceria nela, você cria equipamentos distintos. Por isso que estamos chamando aqui de máquina básica, a partir da qual derivam outros tipos de equipamentos, que são tratores modificados ou adaptados para realizar diferentes tarefas. Então, era como se você pegasse esse sistema trator, essa base dele, e colocasse configurações diferentes de carrocerias, né, ou de estruturas diferentes, você tem equipamentos os mais distintos possíveis aí. Aqui uma unidade tratora de pneus, né, que é um trator montado sobre rodas, e ele é utilizado em pequenas tarefas, né, carregamento de pequenas quantidades de material, também é muito comum a gente ver esses equipamentos sendo usados. Claro que não é a finalidade dele ser fabricado para desatolar caminhões, mas em regiões de muita chuva, intensidade de chuva, como centro-oeste, região norte do país, onde tem muito material argiloso, e essas rodovias a gente vê muito atoleiro, e, em geral, equipamentos dessa natureza são utilizados para poder ajudar que os caminhões eles saiam desses atoleiros. Não é a finalidade, não vai se construir uma máquina para desatolar equipamentos, mas sim construir a máquina para que rodovias bem feitas sejam construídas e permitam que a trafegabilidade não seja em condições precárias. Como muitas vezes a gente vê aí no Brasil, situações aí que são até lastimáveis, um país tão rico e cheio de conhecimento e capacidade de ser um país desenvolvido, vivendo ainda em determinadas circunstâncias de atraso. Eu não vou passar esse vídeo, mas vocês podem, quando eu vou colocar o slide, vocês podem assistir esses vídeos aí para ter uma noção de funcionamento. Eu não vou colocar porque pela manhã, quando durante a aula, a apresentação, nós tivemos dificuldade, porque travou algumas dessas, não todas, eu fui fazer uma demonstração e terminou travando. Então, eu vou deixar que vocês, por curiosidade, até gerar uma certa curiosidade, para que vocês assistam e vejam como é que essas máquinas realmente operam. Aí tem algumas, todas não, mas algumas têm a ilustração aí através de vídeos. Aqui é a unidade escavo-empurradora, né? Observe que escavo-empurradora por quê? Porque é um equipamento que ele tem essa lâmina e ele escava, ele consegue escavar, porque tem movimentos na lâmina e nós vamos ver alguns desses movimentos, e com isso você consegue escavar o solo, e isso também pode permitir se criar
como eu conheço a altura da lâmina e o seu comprimento, à medida que esse volume vai aumentando, eu tenho uma quantidade de material depositado aqui à frente da lâmina. Se nós olharmos, esse aqui pode ser construído como um triângulo. Se olhar lateralmente, um espectador olhando nessa direção, você tem aqui, vamos dizer, um lado do triângulo e aqui uma hipotenusa, vamos dizer, o outro cateto. O cateto menor, o cateto maior e a hipotenusa aqui. Com isso, eu posso ter uma noção prática do volume que pode ser acumulado aí na frente. Obviamente que isso não é tão simples assim, e esses valores são aproximados, porque cada material vai ter um ângulo de inclinação. O que ocorre? Se você tem um material arenoso, ele tem uma inclinação diferente do material argiloso. Por quê? Porque esse material arenoso ele não tem agregado, não tem material fino que possa, entre as partículas dos agregados, fazer com que esse material tenha uma maior resistência à movimentação. Já no caso de um solo, ele, como tem várias partículas, e você tem desde, vamos dizer, um solo arenoso fino, para não ir lá com agregados, ele passa na peneira número 10, de 2 milímetros, mas tem toda a fração areia, tem uma fração de argila e tem uma fração menor de silt, lá depois da peneira 200. O que ocorre? Se você pegar essas estruturas granulares e for enchendo dos finos, que é o caso do solo, ele tem uma distribuição granulométrica, ele é distribuído ao longo dos diâmetros. Não é? E já no caso, se eu pego uma areia, essa areia ela pode ser grossa, média ou fina, e se ela for uniforme, ela vai ser uma reta, ela não tem variação de diâmetro. Mas sim tem variação, o que ela tem é quantidade, né? Mas o diâmetro dela é contínuo, né? Ou seja, é o mesmo. Seria uma reta. Já ao passo que se eu tiver uma mistura de areia grossa, areia média e areia fina, eu já tenho uma curva. Eu não tenho uma fração fina, mas eu já tenho porcentagem de material passando nessas peneiras de areia e tenho uma curva. Obviamente que isso aí tem mais estabilidade. Se eu colocar finos ali, esse material vai ficar mais estável. Se ele fica mais estável, eu vou ter uma inclinação maior do que se tiver um material que não tenha esses materiais finos segurando. Então, isso aqui eu posso fazer um cálculo teórico e depois eu mostro em outras aulas, como falar de produção, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz esse cálculo teórico aí de uma maneira bem simples. Muito bem, então os tratores eles são equipados com essas lâminas exatamente para fazer isso que eu comentei agora. Eles escavam e transportam o material acumulado à frente. Observem aí, na terraplenar, escava e transporta. Eles escavam e transportam o material acumulado à frente da lâmina e empurrando, né? Ele vai empurrando. Então, esse transporte, ele acumulou esse material, ele vai empurrando. Observe que você não vai usar isso aí para grandes distâncias, sim para movimentações próximas, no máximo 50 metros, ou até um pouco mais. Mas, em geral, por exemplo, isso aí seria bem utilizado se você pegar aquela seção transversal onde você tem uma seção mista, por exemplo. Aquela seção mista, o que ela diz? Diz que você vai pegar parte daquele material, daquela área, o volume do corte e jogar do outro lado ali. Fazer uma compensação lateral. E essa compensação lateral, você usando uma lâmina dessa de um trator, porque um corte também é pequeno, ele vai trabalhando ali e jogando esse material. O que vai sendo cortado ali na seção e vai sendo compensado lateralmente para o aterro dessa seção mista. Obviamente que essa seção mista ela pode ter algumas estacas e ele vai trabalhando fazendo essa distribuição. Aí depois vocês podem assistir um vídeo aí mostrando isso. As principais atividades executadas no caso de um equipamento como esse seria, ele vai limpar o terreno, ele vai fazer remoção de pedras, ele vai fazer corte, ou seja, que é a escavação, ele faz transporte a pequenas distâncias, que poderiam ser 50 metros, ou menores, que é o caso de uma seção mista, onde as distâncias são muito próximas ali. Apesar de, dependendo da plataforma, você tem lá, vamos dizer, 10 metros, 20 metros de movimentação
dessa seção que é de corte para a seção de aterro, numa seção mista. Dessa área de corte para a área de aterro, numa seção mista. Ele também trabalha como tração de scraper. Lembra lá no início que tinha como empurrador. Esse empurrador é aquela história do pusher do inglês lá, do push. Aí ficou chamando de pusher. Não é que eu tenho um pusher como equipamento. O trator ele faz o papel de pusher, ou seja, ele empurra, né? Ele faz o papel de empurrador. Ele também serve para abertura de caminho de serviço. O que seriam os caminhos de serviço? Quando eu vou levar o material do corte para o aterro, os cortes para os aterros, em geral, eu posso não ter condição de trafegar no eixo da via que está sendo construída, por algumas impedâncias, impedimentos aí dele ir no trecho da estrada. Mas aí são feitos caminhos laterais. Esses caminhos é que são chamados caminhos de serviço. Também são chamados caminhos de serviço aqueles que vêm das jazidas, das diversas jazidas do entorno da rodovia construída, e que trazem material para a obra, para o trecho. O trecho, entenda-se aqui, a estrada a ser construída. E aí temos também a execução de compensação lateral em seção mista, que eu já comentei anteriormente, que é essa questão meia encosta, né? Eu estou fazendo corte do material e compensando os aterros para criar uma plataforma onde eu tinha ausência de material, eu faço esse depósito, tirando do corte, nessa meia encosta, e gerando essa plataforma. Claro que isso aí esses materiais vão sendo compactados para que haja uma resistência e ele possa suportar as camadas que vão ser construídas a posteriori. Ainda as unidades escavo-carregador, né, que ela está escavando e empurrando, ela tem uma classificação da sua lâmina, ou seja, da posição da lâmina de uso em operação. Por exemplo, o bulldozer aí, a lâmina é a posição da lâmina. A lâmina ela se encontra perpendicular à direção de deslocamento da máquina. Se aqui eu tenho o eixo longitudinal, cortando a máquina longitudinalmente, essa lâmina, observem que ela está perpendicular a esse eixo. No caso, tem o Angler 12. O Angler 12 é um ângulo em relação àquela perpendicular. Como nós vimos na figura anterior, na figura de cima, nós temos aqui o eixo e ele está em linha reta. Aqui, perpendicular, com 90 graus em relação a esse eixo. Aqui não, ele está angulado em relação a esses 90 graus. Então, eu tenho uma lâmina, forma ângulos diferentes de 90 graus, com o eixo da direção de deslocamento da marcha. Que é o que está dizendo aqui na figura, sentido da marcha, pela marcha aqui. O sentido de caminhamento aí desse equipamento. Então, aqui está associado à posição da lâmina. Tem o tilt dozer, é quando você inclina essa lâmina lateralmente, como mostra a figura da parte de cima. Então, se ela está trabalhando nessa posição, ela tem um nome, que seria o tilt dozer, que é uma lâmina inclina-se lateralmente. O tip dozer é uma lâmina que varia ângulo de ataque em relação à superfície. Ângulo de ataque é como ela vai entrar para fazer o serviço, é o ataque. Essa parte, nessa imagem aqui abaixo, você vê que o posicionamento da lâmina aqui mais para baixo, ela está enterrada. Veja que ela está abaixo do nível do terreno, no possível nível de terreno, que seria onde se encontram aqui essas lâminas do trator. Então, ele aqui está um tilt 12 para baixo, e no caso aqui, em cinza, ele está aberto para cima, está em tilt 12, mas em uma posição para cima. Ele isso aí é como ele se encontra em relação à superfície, No de baixo, ele está rompendo o material, né? Está penetrando na superfície e escavando. Nessa outra, não. Ele está em outra posição, mas mesmo assim é classificado como tipo 12. Aqui é o equipamento chamado scraper. Tem imagens aí que vocês podem ver, que foi até eu acredito que foi essa imagem que deu problema quando eu apresentei. Mas, não da imagem, mas na transmissão, que houve um congelamento aí da imagem. Mas dá para vocês verem e assistir. É bastante interessante, porque começa a ter noção de como funciona esse equipamento. Esse equipamento ele tem uma lâmina aqui embaixo, que essa lâmina ela penetra o solo e vai enchendo essa caçamba. E, posteriormente, existe uma peça aqui atrás que, quando ele vai
observe que esse equipamento, ele escava, carrega, porque o material vai ficar aqui na caçamba, ele transporta, porque ele vai depositar esse material numa outra área, mas esse depósito ele não é estático, ou seja, o caminhão ele para, bascula, porque ele levanta a caçamba e o material desce e fica lá no chão. Esse aqui não, ele, quando no campo, ele abre essa comporta aqui, fica numa abertura já programada, aí pode ser programada, e programada no sentido de, não por programação de software, mas programada no sentido de que você vai deixar aquela abertura. E esse material começa a descer no solo, na superfície, com aquela determinada espessura. Ele vai sendo expulso, é como esse equipamento aqui atrás vai empurrando esse material e ele vai saindo por essa comporta, sendo uma extrusão ali, vai sendo colocado para fora. E ele sofre também, ele tem um espalhamento, porque esse material, o equipamento está se movimentando, então por isso ele está espalhando e compactando ao mesmo tempo. Obviamente que isso aí é utilizado não na construção de camadas de base, subbase ou reforço, mas são na terraplenagem ou em aterros que estão sendo feitos. Aí sim você pode fazer esse tipo de operação, que a compactação também já vai sendo feita. Como é que esse equipamento é usado? Eles, como está dito, né, eu falei, eles escavam, eles carregam, eles transportam, eles descarregam e ainda fazem um espalhamento aí, porque ele não deposita num só lugar e, ao mesmo tempo, compacta ainda. Eles são eficientes para distâncias maiores do que 100 e 1.600 metros e são econômicos para a distância entre 200 e 500 metros. Ok? Aí tem um exemplo que vocês podem ver depois, uma ilustração aí aliás, um vídeo aí mostrando esse tipo de funcionamento. Ainda sobre scrapers, eles podem ser scraper rebocado, podem ser scraper automotriz ou motoscraper, porque a automotriz ele tem o seu motor, né, o seu cavalo que puxa a parte a parte de tração, né, que vai puxar aquele depósito aonde o material fica, onde o material fica armazenado. Tem os convencionais, tem o push-pull. Push-pull é aquele puxa e empurra, porque você pode acopla dois equipamentos que um puxa e outro empurra. Ele pode ser autocarregado, pode ser com motor traseiro, pode ser com esteira elevatória ou também com trado helicoidal. Isso tem o livro do Catalani, que é um material que eu recomendo, tem na biblioteca, mas talvez tenha até algum PDF para vocês, talvez disponível aí, sobre esse material, que é o Manual Prático de Escavação desse material. Isso eu tenho certeza que tem na biblioteca esse material aqui. Mas depois tem lá no plano de disciplinas, tem o nome desse livro aí, e dos autores. No caso aqui, a questão da pá carregadeiras, né, e pás carregadeiras e escavadeiras, chamadas pás mecânicas. São aquelas duas que nós mostramos lá no início, naquela imagem. Da esquerda, lá, a escavadeira com a concha voltada para baixo, né, e a outra com a concha voltada para cima, que são as pás carregadeiras, que até eu associei. No caso do carregamento, o material tem que estar solto ali e possa ter sido solto ali pelo trator. O que eles fazem, esses dois equipamentos aqui? Eles escavam e carregam o material que é transportado por outro equipamento até o seu destino final, que é o caso. Escavou, carregou um caminhão ou outro equipamento e ele leva esse material até o destino. Nas escavo-carregadoras, ou carregadeiras, ou pá-carregadeiras, né, o carregamento de materiais é desagregado ou em pequenas escavações de material com pouca resistência, que está mais associado àqueles materiais
de primeira categoria. E transporte de materiais também a curta distância. Por exemplo, é muito comum você ter uma pá carregadeira dessa, no canteiro de obras ali, para pegar agregado e levar para outro canto, ou pegar algum material e transportar para outro canto, bem próximo. Ou então, onde vende material de construção, você encontra sempre tem pá carregadeira, porque o cara vai lá e compra uma brita, 1, 2 ou 3 lá, e ele estão lá em baias distintas, ele vai lá e pega aquele material e carrega. O material já está disponível ali, são pequenos volumes, pequenas quantidades de um material que é trabalhável sem grandes complicações. Aqui uma ilustração sendo 2 unidades escavo-carregadoras aí desse tipo, veja que tem quantidades de materiais depositados ali, ele pode estar carregando, e pode ser uma pedreira que já fragmentou esse material e agora vai carregar os caminhões, ou num depósito onde esse material vai ser vendido para alguma obra e vai ser transportado por uma unidade de transporte. Esses 2 equipamentos têm as mesmas características e têm só que o material rodante é diferente. O de cima é de pneus e o de baixo de esteiras, como nós já falamos a respeito dele. Aqui a gente está falando mais... Lá nós falamos em tratores, aqui nós estamos falando em escavo-carregadoras ou carregadeiras. As escavo-carregadoras, as escavadeiras, que essa aí, elas são muito interessantes, porque se nós olharmos em termos de movimentação de materiais, apesar de ter os caminhões, os scraper ter uma capacidade maior, muitas vezes, do que alguns dessas unidades de transporte, ou basculante, caminhão caçamba, né? Esse aqui, eu acho que 99% é o que é utilizado na construção. É você usar uma escavadeira e caminhões para fazer o transporte. E aí as principais atividades executadas, no caso escavadeiras, né? Elas escavam e carregam material, trabalhando, estacionadas e girando sobre si. Aí, esse caso de girar sobre si, são as escavadeiras, ou pás mecânicas aí, ou escavo-carregadoras, que são sentadas sobre uma base de esteira, né? E ela consegue girar 360 graus em torno desse eixo, de um eixo vertical dessa base. E obviamente, que ela carrega 360 graus. E ela tem múltiplas finalidades. Essa é diferente daquelas escavadeiras iniciais. Vou ilustrar aí, mas o princípio é o mesmo. Porque tem serviços distintos. Pronto, por exemplo, essa escavadeira com caçamba. Veja que aí a caçamba também está virada para cima. Por quê? E ela é grande. Observe o operador como é pequeno em relação ao equipamento. E ela está numa área, pode ser de mineração, que precisa de um equipamento grande. E aí o que ela diz? As escavadeiras com caçamba frontal, no caso aí shovel, que seriam essas caçambas frontais, é uma caçamba voltada para cima, porque ela escava. Por quê? Porque ela vai fazer movimento no sentido de baixo para cima, ela é utilizada para escavar cortes altos. Então, observe que essa característica aí, a caçamba está colocada desse jeito, exatamente porque a finalidade é escavar cortes altos, especialmente em material rochoso. Vejam que ela é bastante robusta para fazer isso, né? Com taludes situados acima do nível em que a máquina trabalha. Então, eu tenho um talude alto e tenho um equipamento aí gigante, ele vai ter acesso e com muita potência, né? Ele vai e consegue romper essa estrutura com mais facilidade. Aqui também uma escavadeira que dá para ver, eu não sei se a outra dá para ver a base dela girando, essa aqui pode girar também, essa base rotacionar aí 360 graus. Nesse caso aqui também, ela é giratória, mas observe que os sistemas de braço, ele é diferente, ele aqui é treliçado, com cabos, né? Então, por exemplo, escavadeira com caçamba de arrasto. Por quê? Porque a finalidade é jogar essa caçamba dentro dessa parte aqui com água e raspar esse material e trazer para cá, com água e tudo. E aí a água vai saindo
Então, o que ele faz? É uma lança de arrasto, né? É uma lança constituída por uma treliça metálica, que é essa que está à frente dela aqui, com roldana, dá para perceber as roldanas, com roldanas pela qual passa cabo de elevação da caçamba, né, acionado por cabrestante, que são esses cabrestantes que vão segurando e vão fazendo com que haja a movimentação desse braço. Ela trabalha em escavações em nível abaixo em que a máquina está trabalhando. Por exemplo, aqui ela consegue jogar nesse lago aí, nesse volume de água, e abaixo ela penetrar e arrastar o material para tirar areia, seja lá o que for. Então, está sendo tirado aí nesse local. Que aqui não dá para identificar exatamente, pelo menos visualmente, o que é. Se é um canal, se é um rio, o que é especificamente. Aí também outro tipo de caçamba, né? Também com o mesmo princípio, e para retirada desses materiais. Obviamente que o texto aí não vai bater com a imagem, mas porque esse material que está aqui são agregados e o da imagem são agregados, e o texto ele fala que ela é utilizada geralmente na remoção de solos mole, que não é o caso aí, com excesso, ele também pode ser usado com essa finalidade, com excesso de umidade e presença de matéria orgânica. A gente sabe que solo mole e matéria orgânica, dependendo do volume que está sendo que é encontrado ao longo do leito da estrada, ele precisa ser removido, porque dependendo da quantidade. Se for uma quantidade muito, muito grande, você termina... Se for pequena, você substitui. Se for muito grande, você vai substituindo gradativamente, através de depósito de materiais que vão fazendo com que a camada vá adensando, né? Que aí seriam chamados aterros sob solo mole, que vai fazendo com que você vai expulsando aquela água e esse material vai afundando em cima da camada que vai sendo construída. É como que ele flutuasse no solo mole e vai afundando. Você cria bermas laterais para que não haja tombamento, mas esse material, à medida que vai passando, ele vai afundando e você vai construindo mais camadas até que haja uma substituição gradativa. Isso, se possível, né? Porque se for uma quantidade muito grande de solo mole, fica complicado para você retirar todo aquele material para poder substituir por outros. Então, ele também é usado na abertura de valas de grandes dimensões, sem escoramento, na abertura de canais de drenagem, de corta-rios e de limpeza de cursos d'água. E a gente viu lá a limpeza, talvez, de um curso d'água ali, ou de um reservatório de água. E também corta-rio, que vocês devem ter visto lá na disciplina com o professor Valdemiro, que tem uma daquelas ilustrações de quando você vai fazer os traçados da rodovia, tem alguns trechos que são de corta-rio, né, que tem a ver diretamente com isso aqui. E em escavações com presença de lençol freático, também você pode usar esse tipo de equipamento. As unidades escavo-carregadoras. Aí aqui o que vai mudar entre elas? Elas continuam ainda sendo com movimentação de giro, dá para ver a base aqui, um giro de 360 graus, mas muda alguma coisa, que é a concha. Porque a caçamba, ou concha, né, aqui no caso ela tem mandíbulas. Observe que ela abre e fecha, né, e é chamada aqui o clamshell. Né? Então ela é uma lança, no caso, constituída por duas partes móveis, e são comandadas, no caso, pode ser comandadas por cabos, ou aqui no caso por braço, um braço hidráulico aí, que podem se abrir ou fechar como mandíbulas, e vai possuir uma superfície de corte. Ela pode ter uma superfície de corte ou de dentes, dependendo da configuração dessa caçamba ou concha. Aqui também dá para ver outro tipo de concha ou caçamba, que ela abre, ela tem essas partes aqui, ó, várias partes que se abrem, e a ideia aqui, observe que é uma área bem restrita, e ela vai trabalhar verticalmente, ou seja, ela vai ser lançada aí verticalmente e depois é retirada, os materiais vão ser retirados aí. Então, é a escavadeira com caçamba de mandíbula, né? A escavação dá-se pela queda da caçamba e, posteriormente, pelo fechamento das mandíbulas. Ela é jogada aberta
aí já deve estar foi suspensa, e ela jogada aberta, e lançada, e posteriormente pelo fechamento das mandíbulas, de modo que ela vai escavar e puxar esse material verticalmente. Isso numa área aqui bem limitada aí. Também ela continua aqui sendo um giro de 360 graus, dá para vocês verem aqui a base da escavadeira. Aqui também ainda tem a ver com a concha, né? Então, escavadeira também de caçamba, mandíbula, elas são ideais para a abertura de valas de pequenas dimensões, com obstáculos como escoramentos, tubulações subterrâneas, etc. Aqui a escavadeira em si. Então, você tem uma escavadeira, que é o que eu falei, que 99% quando você trabalha em rodovias, e movimentação desses materiais, esse equipamento ele é utilizado. Então, só que tem outros tipos também de escavadeira. Escavadeira com caçamba, retroescavadeiras, back shovel, retro shovel ou rower. São outros tipos também de equipamentos. Essa é uma escavadeira típica, utilizada, né, pode ser uma dessas utilizada aí nos processos de carga de caminhões. Então, ela tem uma caçamba voltada para baixo, em direção à cabine da máquina. E ela trabalha escavando em níveis situados abaixo da máquina, da operação dela. Tem várias finalidades, né? Na escavação de vala em grande profundidade e de largura reduzida, onde não tem escoramento, né? Sem a presença de escoramento. Em cortes de altura elevada, como equipamento substitutivo de escavadeira dragline na abertura de canais, na remoção de solos impróprios e outras finalidades mais. Aqui a retroescavadeira, que é muito comum. Eu acredito que você já deve ter visto muitas delas trabalhando até mesmo dentro da cidade, né, abrindo valas para sistema de drenagem aí, urbano. É chamada retroescavadeira, né? E ela é uma combinação de 3 tipos aí de equipamentos. Ela é um trator, porque veja que tem uma lâmina na frente, pode carregar também com essa lâmina, além de servir como um tratorzinho, ela também, essa lâmina, ela levanta e você pode carregar pequenos volumes, né? Por exemplo, pegar material e carregar. E também ela serve de escavadeira, né, com lança e retroescavadeira aí. Observe que ela tem essa parte aqui, que é uma escavadeira, né? Mas é retroescavadeira porque observe que o operador ele dirige aqui para frente, mas ele gira aqui dentro da cabine a sua cadeira, poltrona, e opera o braço aqui da escavadeira através desses instrumentos que ficam aqui atrás. Então, observe que é importante essa noção uso desses equipamentos, porque você tem diversas tarefas a serem feitas. Aqui já, no processo lembram que eu falei antes, que quando os materiais são depositados em leira, vem um equipamento que vai tombando esse material. Ele vai tombando esse material, ele vai com a lâmina inclinada, do jeito que está aqui, ele vai arrastando, colocando esse material para o centro e fazendo aquela mistura do material, e repetindo aquele processo que a gente fazia lá no laboratório, destorroando o material e tentando homogeneizar. E ele dá várias passadas aí, depois deixa o material obviamente auxiliado pela grade de disco, puxada por trator e pela irrigadeira, que vai colocando a água para chegar na umidade ótima, e mais depois de feita toda essa homogeneização, ele espalha a camada e vai ficar numa espessura chamada espessura solta. Essa espessura solta é que esse material não está densificado, ele precisa ser compactado. E essa compactação vai ser feita no final por um rolo compactador que vai deixar a camada na espessura que se aproxima ou tem que estar bem próxima, dentro da norma, da espessura da camada do projeto. Outro nome dado para essa motoniveladora, isso aí no campo, né, chama de patrol também.
especialmente utilizadas em acabamentos. Ela pode ser acabamento também como é que chama? Fugiu o nome agora. Depois eu me recordo aqui, porque me fugiu o nome. Mas essa lâmina, o talude, essa lâmina, você vê que ela sai aqui de baixo, como nós vimos na figura anterior, e vai para fora, e ela pode subir mais. Isso aqui ajuda no acabamento lá do talude, ela pode ser usada também. Essa quina aqui embaixo, ou uma quina dessa, que pode ser aqui embaixo, ela pode ser usada também para fazer valeta. Vai cortando e fazendo a valeta. Então, aqui algumas possíveis utilizações, especialmente utilizadas em acabamento, para fazer a conformação final do terreno, as cotas de projeto. Isso aqui é porque, quando é feita a compactação, a equipe de campo de topografia, ela passa e faz o levantamento, o nivelamento do trecho. E aí, esse trecho precisa ser, às vezes, corrigido. Então, a lâmina vem cortando para que fique na altura correta ou acrescentando material para que também fique na altura correta. Então, isso é importante, essa conformação final do terreno, respeitando também esse depósito de material que não pode ser camada muito esbelta, porque quando compactarem, ela vai ficar solta, pode virar uma sola, né? E fica duro lá e pode deslizar sobre a camada de baixo. Isso aí também precisa ser observado. Ele está falando aqui que ele serve para conformação, mas dentro de um comportamento técnico aí adequado. Ele tem grande mobilidade e a precisão nos movimentos da lâmina. Hoje, esses equipamentos mais modernos, eles já têm laser, eles têm programação interna, já as informações de projeto são colocadas e a máquina já tem assim uma possibilidade de trabalhar bem mais com bem mais precisão, não dependendo única e exclusivamente da habilidade aí do operador. Só. As principais atividades executadas no caso é raspagem com pequenos transportes, ela pode raspar e fazer um transporte mais pequenas distâncias, espalhamento e homogeneização, que é o que ela faz, que eu comentei, as leiras são feitas e o material espalhado, a regularização do subleite de taludes, que eu também comentei, a limpeza de faixa, que é você raspar o material ali, abertura de valas de drenagem, que eu também havia falado, manutenção dos caminhos de serviço, que são aqueles caminhos que eu falei, alternativos e temporários, que vêm das jazidas, para que o caminho se mantenha em condições de trafegabilidade dos caminhões, você faz uma manutenção desses caminhos de serviço usando esses equipamentos, a motoniveladora. A escarificação leve de terrenos, que por exemplo, você tem um terreno compactado e com teores de umidade muito baixos, ele está muito rígido, e você precisa retirar aquele material para reconstruir aquela camada, então é escarificado. E os escarificadores são dentes que se encontram numa barra embaixo, no caso da motoniveladora, e também ele tem escarificadores, são dentes que são lá atrás, mas esses já são mais resistentes, mais robustos do que esses dentes da parte frontal. Aqui as unidades de transporte, que são as unidades de transporte, elas são, no caso aqui, uma unidade de transporte, caminhão, mas tem outras, vagões e outros tipos que também são utilizados como unidade de transporte. Aí está ilustrado uma unidade de transporte, que é o caminhão, onde ele está transportando aqui volume, que provavelmente foi carregado por uma escavadeira e vai levar para o destino final desse material. Os caminhões, eles, em geral, são caminhões convencionais, onde sobre eles são construídas essas estruturas aqui chamadas caçambas ou básculas. E elas funcionam através desse sistema hidráulico que levanta e o material sai aqui por essa porta no fundo aqui dessa caçamba. O material, pelo peso, aqui ela abre e o material desce e é depositado em leira no local de destino. Então, os caminhões basculantes caminhão comum, né?
Ele tem descarga pela parte traseira da caçamba, ou basco. A caçamba adaptada sobre um chassi de caminhão convencional e é feita de aço. Isso aqui, para ser mais resistente, ela é construída. E tem indústrias aí, fabricantes que fazem essas caçambas aí. Aqui outro tipo só mudou a marca do caminhão, mas a ideia é a mesma. Caminhões basculantes comuns, o que é que eles fazem? São utilizados no transporte de diversos materiais, como entulhos, solos, pedras. O seu uso eficiente ocorre com a distância de transporte superior a 1 km, a 1.000 metros, sendo preferencialmente seu uso em distância maior que 5.000 metros. Então, o transporte a grande distância, em geral, são feitos por esses veículos, de diversos tamanhos, para as diversas obras e serviços que estão sendo executados. Aqui é um exemplo de vagão, que não deixa de ser uma unidade transportadora, também é rebocado por tratores de pneus, então vê que o volume não é tão grande, e uma descarga pode ser feita por meio do fundo, né, ou pela parte traseira da caçamba, como é feito lá no basculante, ou também lateralmente, que é o que eles chamam de side dumper, e ela pode ser descarregada. Então ela descarrega por baixo, pelo lado, ou também pode descarregar da forma que está aí, o hidráulico funcionando aqui e a caçamba levantada para que o material possa sair, né? Também pode ter uma opção desse tipo de carga, que seja lateral ou por baixo. Vai depender também da finalidade. Aqui são os dumpers, né? São semelhantes aos caminhões basculantes, são estruturas também bastante reforçadas, e tem assento e volante giratório, são fáceis de manobrar, e tem uma aplicação aí bem diversificada. Ela permite aqui a questão de redução de posicionamento, porque como ela tem mobilidade maior, você, para a questão das manobras para estacionar para carga, ela tem uma redução nos tempos de posicionamento do veículo. Isso que chama aqui, seria o tempo que ele gasta para manobra para ser carregado. Aqui já uma unidade de transporte, e é utilizado para grandes obras, por exemplo, vai construir um castelão, vai construir um canal de grandes dimensões, ligando rios, que você vai ter um volume ali de material a ser transportado que é muito grande, e esses equipamentos eles são preferidos. Observe aí que eles são bem gigantes, tem um homem aí, que eu não sei precisar a altura dele aí, mas se ele tiver 1,70 m, seria 1,70 m só o diâmetro aí, né? Que seria um diâmetro aí de aproximadamente 3 metros e alguma coisa. Se ele tiver 1,5 m aqui, no mínimo são 3 metros de diâmetro aí desses pneus. Então, esse veículo aqui dá aproximadamente 6 metros de altura. E eles são bastante confortáveis e fáceis de dirigir, apesar de serem gigantes, aí eles precisa realmente ser... Hoje existe uma tendência de querer tornar esses veículos mais autônomos, porque muitos desses equipamentos eles trabalham em mineração. E na parte de mineração, como vão ficando muito altas, muito profundas as escavações e as vias não são tão largas, e obviamente um equipamento desse cair de uma determinada altura é meio problemático. Então a tendência talvez isso aí no futuro, esses veículos sejam utilizados de forma remota, guiados de forma remota. Então é desenvolvido especificamente para aplicações de mineração, extração de pedras e construção. Os caminhões fora de estrada aí são isso. Fora de estrada porque não é convencional você andar numa estrada num veículo desse. Mantém alto volume de movimentação de material e reduz custo aí por tonelada. Você tem uma capacidade de transporte muito alta. Aqui os pipas, que nesse processo que eu falei, terraplenagem, escava, carrega, transporta, descarrega, espalha, homogeneiza, umedece e depois compacta. Aí o caminhão-pipa entra nesse processo para poder completar essa definição aí de terraplenagem.
Eles são conhecidos como caminhão-tanque, uso no umedecimento dos solos, visa sua compactação. Claro que você tem um controle aqui, essa distribuição ela está muito... Esses bicos aqui eles deviam ser mais homogêneos, porque para você poder fazer um controle da água que está sendo depositada por metro quadrado, até para não ter um excesso de água que vai fazer aí com que você supere a umidade ótima. E o ideal é que você faça uma distribuição, por exemplo, através, determina a velocidade que ele vai percorrer, sei quanto vai cair por metro quadrado, então ele vai passar algumas viagens que dá para você até aferir isso aí, e com isso você tem a umidade ali na umidade ótima. E sem criar problema, porque se a umidade estiver acima e você for compactar, isso aí vai dar problema, com certeza, nessa compactação. Ela não vai passar nos ensaios lá de funil, de densidade, e o material vai ficar... não tem condições de trabalhabilidade. Então, aqui é usada uma barra de distribuição, que é essa aqui, um cano, né, um tubo, e que é presa perpendicular ao eixo do veículo e permite a operação de umedecimento. Ou seja, aqui é como uma distribuição. Você tem essa distribuição e, obviamente, precisa ser bem definidazinha para você ter controle aí de quanto está sendo umedecido o material. Outros são outros veículos que também não obrigatoriamente é um transporte de material, mas um material que é utilizado na parte de concreto, toda a parte de concreto que é utilizada na obra, e são esses caminhões betoneiros, né? Ele é usado na mistura e no transporte de cimento, no caso de concreto de cimento Portland. Eles operam como misturadores, né? Quando recebe, você vai na central, a central dosadora, ela carrega esses veículos e eles permanecem girando aí o material para que ele não entre num processo aí de endurecimento do material antes do tempo, que é a questão da pega, né? Então, esses caminhões aí, porque quando chegar no destino, ele precisa que o material esteja num estado que possa ser trabalhado, possa ser descarregado e depois trabalhado. Veja que aqui, ele ainda, nesse caso dessa ilustração, tem ainda um carrinho que está pegando esse material, que vai transportar para algum lugar. Aqui talvez seja construção civil, quer dizer, em rodovia, ele sai lá, pode sair distribuindo, está montando uma estrutura lateral ao pavimento, né, e tem muita estrutura de concreto no pavimento, na pavimentação, ou nas infraestruturas de uma maneira geral, que é uma área bastante completa, onde você passeia aí por muitas disciplinas aí da engenharia. Então, os caminhões betoneiros, no caso, quando recebem o concreto já misturado, eles vão operar como agitadores, mantendo-os em permanente movimento, né? Eu já comentei, com essa rotação lenta para evitar a desagregação e retardar a pega, esse início da pega. Por isso que ele está naquele constante processo de movimentação. Tem também outras unidades que seriam de carroceria fixas, porque os serviços não são só serviços de transporte de materiais dentro da obra, assim como agregados, solos, mas também são transportados diversos materiais, cimento, a madeira, peças de máquinas, arame farpado, ferro para construção, tubo para drenagem. E essas carrocerias são de madeira, também tem carroceria metálica, e o chassi é convencional, é um caminhão convencional que foi adaptado para esse tipo de carroceria, e no caso da ilustração de madeira. Cargas e descargas são feitas normalmente. Se está tudo em pallet, arrumadinho, organizado, você usa empilhadeiras. Pode ser feito também por guindaste ou, eventualmente, de forma manual. Você tem, em geral, às vezes aparece, você vai fazendo um transporte de cimento e tem aquelas pessoas retirando o saco de cimento e levando para um depósito ou para uma área de armazenamento. Quer dizer, são situações, obviamente, que se você consegue facilitar pallets aí para fazer o transporte, obviamente que isso aí vai estar associado ao tipo de material que está sendo transportado. Outro equipamento também, outra unidade de transporte, são os caminhões com bojo de lubrificação. Esse caminhão aqui, ele é completo para uso. Por exemplo, os equipamentos pesados, eles não podem se deslocar
e nem podem nem devem se deslocar, vamos dizer, para grandes distâncias, para abastecer, para fazer a manutenção, para lubrificar. Então, existem esses caminhões que vão até a obra, o trecho, onde os veículos estão. Se ele está lá na sua ficha, que precisa de uma lubrificação ou precisa de alguma manutenção, que faz parte da programação do equipamento, ele vai lá e faz no campo. Ele vai com esse caminhão e faz. Por quê? Atende lá, vai, dá baixa naquela atividade que era necessária para a manutenção daquele equipamento e indo a campo. Contabiliza aquele tempo ali que o equipamento está parado em manutenção, para não entrar nos cálculos de produção, para verificar como é que isso aí incide lá nos cálculos de produção. Essas carrocerias, ele tem uma carroceria especialmente construída para esse tipo de serviço, que são abastecimento de combustível, lubrificação das máquinas no campo, e engraxar, né, graxa também, e evitando grandes deslocamentos das mesmas, aquilo que eu comentei. Ele que se desloca para o campo para atender os equipamentos. Ele tem reservatório para óleo diesel, compressor de ar, mangueiras, tambores de lubrificantes, e tem graxa também para colocar lá nos equipamentos, principalmente esses equipamentos que trabalham em regime severo, muitas vezes, com intemperismo ali de muita lama, pode ter lama, material, poeira, é meio agressivo aí ao equipamento. E depende também do regime que ele trabalha. Se ele vai trabalhar no regime, porque no campo, na área onde ele está trabalhando, ele pode trabalhar de forma mais agressiva, assim, ao equipamento, ou de uma forma mais moderada, dependendo do tipo de serviço que está sendo realizado. Material de primeira categoria, vai mudando essas características aí, vai mudando também a solicitação que é feita ao equipamento. E dessa ciclo, no caso que nós chamamos de escavar, carregar, transportar, descarregar, espalhar, umedecer, a última atividade dessas é a de compactação. Então, para a compactação, nós temos unidades compactadoras. E essas unidades compactadoras são os rolos compactadores. O que são isso? São equipamentos que são destinados a compactar. Quem são eles? Rolos compactadores, ou simplesmente são chamados de compactadores. Tem quantos? Tem muitos tipos, sim, tem vários tipos. Né? E quais as aplicações? São distintas, sim. Vai depender do tipo de material a ser compactado, se é argila, se é areia, se é asfalto. Então, no caso, por exemplo, a gente tem o rolo pé de carneiro. O pé de carneiro, porque, em geral, estão associando esses dentes aqui por exemplo, a um pé de carneiro, né? Uma pata de carneiro lá. Obviamente que isso aqui ele está envolto por essa chapa, que se rasgar aqui, passar e abrir, você tem uma chapa plana. Né? Como é que é feito? Aqui eu tenho um tambor cilíndrico, que é esse aqui, cilíndrico. Esse tambor é oco. Oco para quê? Para que você possa colocar nele, ele é feito de chapa de aço, e essa parte externa, ela tem peças metálicas soldadas, né? Que é essa parte aqui onde tem os pés. Senão ele seria liso. Aqui também tem rolo liso, a gente vai ver. Então, essa peça metálica soldada, com esses pés aqui, é chamada pé de carneiro, ou pés de carneiro, que são vários, ou patas. Por isso você diz rolo de pata, ou rolo pé de carneiro. Então, nesse tambor oco, o que tem? Pode-se acrescentar aí, para aumentar a carga dele, o peso, a massa, o lastro de água, areia ou pó de pedra, né, que vai aumentar o peso e vai aumentar também o grau de compactação aí. Você tem um equipamento mais pesado, ele vai incidir na densidade do equipamento. Então, eles podem ser estáticos ou vibratórios. Estático é porque ele não tem... você só tem um movimento dele. Vibratório é porque ele tem um excêntrico dentro do cilindro, que ele faz com que o rolo vibre. Né? E esse excêntrico é que faz com que ocorra essa vibração. É tanto quanto às vezes passa um rolo, não sei se você já tiver a oportunidade de ver, e às vezes irresponsavelmente a gente vê
passando um rolo dentro da cidade, e você vê o barulho, a trepidação como é grande. Isso é proveniente dessa questão desses incêndios. Esses equipamentos eles não devem circular, eles devem ser transportados. A não ser que seja uma distância muito pequena, com muito cuidado, você não vai sair com um equipamento desse aí andando na via urbana, principalmente. E nem rural, né? Então, eles podem ser estáticos ou vibratórios, segundo essas configurações que eu falei, e são utilizados, no caso, esse tipo aí, para solos coesivos, com solo coesivo aí com uma razoável porcentagem de fino. No caso, silt ou argila. Ele não é usado para material arenoso. No caso, o rolo liso, que ele não tem aquela recobrimento aqui, né, aquelas patas ou pé de carneiro, né, eles podem também ser vibratório ou estático, esses aqui, o rolo liso. Ele tem um tambor cilíndrico de chapa de aço, do mesmo jeito. Chapa de aço é lisa, né, a chapa. E essa chapa vibra de acordo com o eixo excêntrico que eu me referi. E ele, no caso, o liso é aplicado aplicando ao solo, no caso, golpes que são com dadas frequências. O material que fala sobre rolo, e inclusive esse livro do Catalani, que é o que eu sugiro, que a gente utiliza, ele fala sobre isso, tem explicações e ilustrações sobre isso aí, que pode dirimir dúvidas que vocês possam ter. No caso aí, ele possui uma menor superfície de contato com o solo, né? E logo não compacta camadas muito espessas. Nesse caso aí. O outro não, porque ele tem uma penetração, aquele pé ele vai penetrando e tem compactação. Só que tem outra finalidade. Aqui, para esse tipo de material que ele é usado, não pode fazer isso, não pode usar aquele outro. Aqui o rolo liso, que é usado na compactação de solos arenosos e pedregulhosos, não coesivos. O coesivo você vai usar aquele outro, pata ou pé de carneiro. Os estáticos são de pouca aplicação em terraplenagem. Então, usa para dar aquele de vibratório, rolo vibratório. Temos também aqui, para fechar essa história dos rolos, a gente tem uma noção, os pneumáticos. Esses aqui são usados. Pode ser usados também eles são mais usados, são bastante utilizados na aplicação de massa asfáltica, ou seja, no revestimento asfáltico. Também solos arenosos ou também solos coesivos. Ele é mais eclético aí. Ele pode ser usado de mais formas. Agora, o que acontece com ele? O número de pneus dele é diferente nos eixos dianteiro e para o traseiro. Veja que tem brechas aqui entre eles. Por quê? Porque os outros vão estar alinhados a essas brechas aqui. Como é que diz o texto? O número de pneus é diferente nos dois eixos. Os pneus traseiros cobrem os espaços deixados pelos pneus dianteiros. Então, pressão de inflação dos pneus. Como é que é feito? Dentro da cabine tem um compressor de ar que o operador ele pode aumentar a pressão desses pneus. Por exemplo, se eu vou puxar o pneu, eu aumento a área de contato. Diminuo a pressão no solo. Se eu aumentar a pressão do pneu, eu reduzo a área de contato do pneu. Aumenta a pressão no solo. Então, isso também ele tem um lastro aqui dentro que pode ser enchido com material para aumentar o peso do equipamento. O que diz aqui? Ele é usado em solos coesivos, arenosos e massas asfálticas. Compactação dá-se em toda a espessura da camada, com a particularidade de deixar a superfície totalmente fechada. Ou seja, você adensa bem o fechamento daquela camada. Ou seja, uma boa compactação com esse tipo de equipamento. Outros equipamentos usados, agora saindo disso e indo mais, por exemplo, na parte do revestimento, principalmente se for um tratamento superficial, que eu não sei se vocês viram na disciplina de materiais, mas aqui vou dar só a noção. O tratamento superficial é você aplica uma camada de ligante, isso lá no revestimento. Ligante, agregado, ligante, agregado. E eles vão, depois você passa o rolo e ele compacta isso, fechando esse material. Aí é o chamado tratamento superficial. Pode ser simples, duplo ou triplo. Triplo, simples, uma camada, duplo, duas e triplo, 3 camadas. Os distribuidores de agregado, o que são? Equipamentos utilizados nos serviços de tratamento superficial, que é esse caso, para a distribuição uniforme do agregado, que seja areia ou brita.
sobre a superfície a ser pavimentada. Eles são usados para areia ou brita, mas no caso aqui, usa agregado, está se usando agregado para um tratamento superficial. Eles podem ser acoplados a um caminhão, como está mostrado aqui, rebocável, por caminhão ou autopropulsor. Né? Não depende de outro equipamento para ser deslocado. Ou seja, eu tenho um sistema que está lá e você joga esse material lá e ele se desloca e vai distribuindo. Aqui dá para perceber que tinha uma camada de ligante, né, que foi colocada, e aí é colocado o agregado sobre essa camada e depois passa o rolo compactador fazendo a compactação. Essa aplicação desse ligante ele se dá através de distribuidores de asfalto, da mesma forma que nós vimos a distribuição de água lá, para poder umedecer o solo. Já aqui é na construção do pavimento. Então, o que ocorre? Eu tenho um caminhão espargidor. Ele é composto de um tanque com isolamento térmico, dispositivo de aquecimento, barra ou barras de rega e outros acessórios. Barra de rega é essa barra aqui embaixo de distribuição. E esses bicos precisam ser bem desentupidos, está bem arrumadinho, para que você coloque nessa área, do mesmo jeito que nós comentamos lá para a água, aqui precisa de uma taxa, que é a taxa de projeto. Ou seja, aí vai dizer que esse material eu preciso ter 0,8 litros de material aplicado por metro quadrado, ou 1,2 litros por metro quadrado. Então, isso precisa que você tenha um controle aqui de que, na realidade, está sendo depositado sobre essa superfície essa quantidade de ligante. Por quê? Porque se tiver a menos, você pode ter problema. Se tiver a mais, você também vai ter problema. Porque o excesso ele sobe e termina criando manchas em cima, pode provocar derrapagem, vai criar situações que não seriam apropriadas para a operação da rodovia. Então, esse distribuidor, o que acontece com ele? Ele aplica o ligante asfáltico por meio de bicos espargidores, que são esses, né, instalados em uma barra transversal, que é essa barra transversal, que é perpendicular ao eixo do veículo. Aqui tem rodas pneumáticas, disposto de termômetro para o controle de temperatura, porque aqui também há uma temperatura que precisa ser controlada da aplicação, para que haja uma boa adesividade do ligante ao agregado. Né? Tem também, usado no serviço de imprimação, no tratamento superficial, que é isso que eu acabei de comentar, nos macadames betuminosos. Macadames betuminosos que são misturas de macadame é uma pedra, né? Misturada com o material betuminoso, e pinturas de ligação. Pintura de ligação é quando você termina uma camada, passa uma pintura com ligante, para que a camada seguinte tenha uma aderência melhor na camada inferior. É por isso que chama, no caso de pintura de ligação. Mas tem especificações para isso, talvez numa disciplina lá de misturas materiais betuminosos, vocês possam ter visto aí na graduação. Aqui é uma outra forma de aplicar. Isso aí é usado aonde você não tem essa pistola ou caneta de aplicação manual, ela é usada em lugar onde você não tem possibilidade contínua de passar um veículo como esse aqui. Mas aqui, não sei por que razões, está sendo usado aí, talvez optaram por esse processo de fazer essa distribuição aí dessa forma. Aí a vibroacabadoras. Os revestimentos asfálticos, quando por mistura, eles são lançados por meio das vibroacabadoras, né? E o que é isso? São equipamentos que fazem a distribuição desses materiais e terminam dando também um acabamento no pavimento. Observe que aqui, por exemplo, o material ele é depositado aqui, esse equipamento a vibroacabadora ela vai caminhando, e aqui atrás tem uma comporta, e essa comporta deposita uma camada de material. Obviamente que ela vai sendo alisada também nesse processo. E, posteriormente a isso, passa aquele rolo de pneus para fazer a compactação final. A vibroacabadora, aqui no caso, ela recebe e distribui a massa. Ela recebe aqui e distribui aqui atrás. Ela efetua o espalhamento em camada relativamente uniforme. Aqui dá para perceber que tem essa camada uniforme. Ainda tem esse rapaz controlando aqui, verificando aí se a massa, a temperatura, a espessura, e vai aí dando uma acompanhada nesse processo. Ela realiza uma pré-compactação
o mais regular e eficiente possível. Ela tenta fazer isso aqui já, mas isso não descarta também o uso do rolo compactador. E é composto por duas unidades, a tratora e a de nivelamento. A tratora é essa que puxa o equipamento e a de nivelamento que vai dando esse nivelamento aqui à camada que está sendo construída. Fresadoras. Fresadoras são aqueles equipamentos que passam nas vias, tirando os materiais, removendo o pavimento para a substituição deles. Então, o material removido ele pode ser utilizado como matéria-prima no novo revestimento. Depende aí das condições dele, senão ele vai ser jogado fora. Aqui um tipo de fresadora, retirando o material, porque essas fresadoras são máquinas que têm um sistema, né? Por exemplo, são equipamentos que permitem processar o corte, esse corte do asfalto que está aí, e são chamadas de máquinas fresadoras, ou fresadoras, né? E utilizam rolos especiais munidos de pontas, que são chamados bits, e eles são pontas cortantes, né, que têm presença de diamante na mesma, para poder fazer essa retirada desse material aqui com essa facilidade que a gente está vendo aqui. Então, esse material é depositado ali, se for o caso, ele é revitalizado e volta para ser aplicado. Aqui nós temos também recicladoras. Veja que aqui são fresadoras, só está retirando. Aqui, recicladoras. Equipamentos que possibilitam a reciclagem in situ do pavimento da rodovia. Então, para a reciclagem em usina, basta a utilização das fresadoras. Quer dizer, se eu vou pegar esse material aqui e levar para a usina, para melhorar lá, eu só basto as fresadoras. Por quê? Porque o material vai ser melhorado e depois é que ele retorna para ser utilizado. No caso das recicladoras, você pode já fazer a substituição do material. Você vai retirando o material e esse material já vai sendo adicionado os componentes que faltam nele e vão sendo substituídos na via. Então, por isso que se chama de recicladora. Ele mesmo, quando ela retira e recicla e depois distribui esse material. E outros equipamentos aqui são as usinas de sola, porque o material, a massa que vai mesmo para aquele material que nós mostramos anteriormente, como esse aqui, de distribuição, a massa não é feita aqui. Essa massa, os materiais que vão compor essa massa, eles são armazenados em silos. Desses silos, eles são transportados com os outros materiais que vão ser misturados, eles são misturados, depois pesados, depositados aqui, ó, observe que ele vai depositado no caminhão, aqui já sabe qual é o peso que está sendo transportado por esse caminhão, e daí ele vai ser levado para distribuir ali, talvez naqueles equipamentos que nós mostramos lá, aquelas acabadoras, vibroacabadoras, para elas construírem a camada. Então, esse material não é depositado lá em leiras, não. Ele é depositado naquele equipamento e aí vai sendo distribuído. E essas centrais de britagem, que são o quê? O material ele volta, ele sai lá da pedreira, tem lá uma bancada, faz o fogo, explode, pega aquele material que deve ser, como é que se diz? Já o pano de fogo já se tem mais ou menos uma ideia do tamanho das partículas que vão sair, do tamanho dos blocos. Esses blocos são levados para a britagem e armazenados para serem utilizados, vendidos, usados no revestimento, usados em obras de concreto e nas mais diversas aplicações que vão ter na via.